Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Arquitetura Equestre. Eu sou Diana Brooks, fundadora do escritório, onde a gente se dedica a fazer projetos de áreas, hípicas, fazendas, centros equestres e todo tipo de estrutura voltada para o campo e para o cavalo. Eu sou Júlia Márcia, sócia e arquiteta líder de projetos de master plan no escritório. E eu sou Maria Antônia Mondelli, sócia e responsável pelos projetos arquitetônicos do escritório. Quando a gente assiste um campeonato, muitas vezes o que a gente vê é simplesmente o resultado final, né? O cavalo campeão, o conjunto vencedor e a conquista. Mas por trás dessa conquista tem muito momento de construção. Tem treinamento, tem manejo, tem genética, estrutura, rotina, milhares de decisões tomadas ao longo desse caminho. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Estamos aqui com o Franco Bertolani, um dos maiores nomes na modalidade de rédeas, brasileiro que construiu uma carreira internacional de destaque aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre performance, formação de atletas, enfim, manejo, carreira, entender o que realmente constrói um conjunto campeão. Seja muito bem-vindo, Franco. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Obrigado por me ter aqui e a gente poder falar um pouco do que a gente mais gosta. Show de bola. Sempre bom a gente ter essa troca, né? A gente estava até falando aqui agora para agregar para o pessoal do cavalo, né? Eu acho que é importante a gente trazer convidados e fomentar algumas discussões para levar conhecimento por aí. Sem dúvida. Franco, hoje você monta alguns dos melhores cavalos do mundo. Quando você olha um potro novo de 2 anos, em quanto tempo você acha que você consegue perceber o que vai fazer dele ou se ele pode realmente ser um cavalo extraordinário? Bom, Daiane, assim, hoje melhorou muito já, né? Essa evolução da indústria do cavalo, eu costumo falar, né? A parte de treinamento, da genética, da criação, veterinário, ferrador, nutrição, suplementos, tudo, né? Então mudou muito isso e cada vez vem evoluindo mais. Então cada vez a gente tem mais referências para determinar quem vai ser um campeão ou não, né? E falando assim a nível genético, como a genética melhorou muito, então hoje já tem animais muito mais fáceis de ser treinados, com aptidão, com exatamente direcionado para cada modalidade, no caso aí da rédeas, né? É claro, eu tenho uma teoria comigo, a gente só sabe o cavalo que vai ser bom, vai ser um campeão depois que ele ganhar. Entendeu? Isso é bem fato, né? Já aconteceu de a gente treinar animais bons e a gente achar que é tudo aquilo, mas na hora não são animais de prova, de competição, entendeu? O que é o cavalo de competição? É aquele que faz o que ele faz em casa, ele faz lá dentro, na hora da prova. Entendeu? A gente fala que às vezes tem animais que não são de prova, são cavalos mais que na hora que junta tudo, ainda mais a rédea, eles não performam como performam se todo dia em casa. Entendeu? Então, eu falo assim, eu acho que quando você pega um potro com 2 anos, eu acho que a gente tem uma boa ideia depois de 4, 5, 6 meses de treinamento. Ter uma boa ideia do que ele vai ser. Agora, ter certeza que vai ser um campeão, eu sempre falo, é só depois que ganhar mesmo. Entendeu? É muito difícil, a gente não tem uma bola de cristal e falar, não, vai ser. É claro que a gente, pela experiência, a gente tem, assim, um conhecimento de, não, tá tudo indo pro caminho certo, pro rumo certo. Mas existe alguns acidentes de percurso que acabam não, né, às vezes tem lesões, tem muitas coisas que pode acontecer e não fazer que com aquele cavalo seja um campeão. Mas com 6 meses aí a gente já tem uma boa noção. E já teve algum cavalo que você falou, esse cavalo não vai chegar lá, não vai dar certo, e no final das contas ele te surpreendeu? Algum cavalo que no treinamento não estava indo super bem? Aconteceu o contrário, né? Você falou que tem cavalo de que não é bom em prova, né? Eu não era bom em prova, eu dava branco na prova. Então, às vezes, tem cavalo que performa bem no treino e na prova. Ou já teve algum cavalo que você falou, esse não vai dar bom e te surpreendeu? Não a nível extremo desse jeito, não, esse cavalo não vai dar nada e de repente ir lá ganhar, não. Existem alguns animais que eles são os animais, de repente você considera eles animais limitados ou médios dentro do programa de treinamento e de repente com o treinamento e conforme o cavalo vai ficando mais maduro fisicamente, mentalmente e aceitando o treinamento, aí pode ser que daquele cavalo que você achou que ia ser um cavalo mediano, de repente vira um cavalo top de performance. Mas um cavalo que você já começa aí ele fala assim, não, isso aqui não tem nenhuma característica de ser um cavalo de rédea, ou ser um cavalo assim bem limitado e de repente virar um campeão, isso eu nunca aconteceu comigo, principalmente no nível de hoje. Antigamente, eu vou ser sincero com você, às vezes o nível não era tão alto das competições e você com um treinamento, um programa de treinamento bem desenvolvido, você conseguia
com seus skills, né? Você pegar um cavalo médio e se tornar ele um pouquinho melhor e ainda continuar sendo competitivo. Hoje o nível é muito alto, então às vezes só com o teu trabalho não é suficiente. Tem que ter também a qualidade do animal embaixo, né, de você. Até uma Perfeito. dúvida. Existe muito. Porque rédeas, né? Tem essas características de ser algo muito sutil, muito delicado. E dentro do próprio quarto de milha, a gente tem, né, várias outras modalidades um pouco mais explosivas. Exato. Existe muito, por exemplo, um cavalo que, na verdade, veio de uma genética para tambor, de repente se mostrar ali para rédeas, assim. Hoje é muito difícil, Tá. mas antigamente sim, exatamente por isso que eu acabei de falar. Antigamente, às vezes você pegava um animal, às vezes de uma linhagem de laço, Sim. de apartação, às vezes até alguma linhazinha de tambor, de conformação, vamos falar de 30 anos atrás, com o teu treinamento, Aham. você conseguiria, às vezes, resgatar alguma coisa e fazer esse cavalo competitivo Entendi. naquela época. E como a competição não era um nível tão alto como é agora, você conseguia alguns resultados. Entendi. Hoje, como falei, a evolução é muito grande e contínua, que acaba precisando do animal diferenciado mesmo. Perfeito. Hoje a genética, o treinamento, o manejo é muito importante para ter resultados expressivos. Sim. Agora, um bom treinador, para mim, é aquele sempre que vai pegar um cavalo que, de repente, um animal que não é assim um campeão, mas é até um cavalo com certas limitações, e com o teu trabalho você vai desenvolver vai desenvolver esse animal para ele ficar minimamente competitivo em alguma modalidade. Legal. Ou eu falo assim, pensando no comércio, ele ficar bom o suficiente para você poder vender esse cavalo para alguém e ter sucesso. Claro. Você entendeu? Porque é muito mais fácil descartar, né? O cavalo Sim, não serve, não serve, descarta, mas aí é o fácil. Aham. Entendeu? Agora, acho que o treinador, o trabalho nosso é esse, é tentar fazer com que cada cavalo tenha um melhor aproveitamento, independente da modalidade, ou nem que for um cavalo de passeio. Sim, perfeito. Extrair o melhor de cada Exatamente. animal, né? Perfeito. E na sua opinião, Franco, qual que é o erro mais comum que impede um cavalo de atingir o seu total potencial? Treinamento, com certeza. Eu acho assim, às vezes você tem um cavalo de grande genética, assim, treinamento e manejo, mas assim, o treinamento é o que vai determinar o que teu cavalo vai ser. Entendeu? Então, eu acho que o treinamento, e é normal treinadores errarem muito, né? É normal isso, porque o problema não tipo assim, você determinar um programa de treinamento e seguir ele. É claro que você tem que ter esse programa, mas de repente esse programa não é que vai servir para todo tipo de animal. Assim, o segredo de um treinador, para mim, de um bom treinador, é ele achar a chave certa para cada animal. Porque eles têm temperamento diferente, eles têm aptidões diferentes, equilíbrios. Tem cavalo que é mais equilibrado, tem outros que não. Tem outros que aceitam mais pressão, outros não aceitam. Então, esse é o difícil, né? Então, eu acho assim, o treinamento, ele completamente, ele determina o que um cavalo vai ser. Claro que a genética vai te ajudar, vai se tornar esse treinamento um pouco mais fácil, né, ou menos fácil, ou mais difícil ou menos difícil, só que é o treinamento que vai realmente determinar se o seu cavalo vai ser esse campeão ou não. Então, o que mais, assim, posso falar estraga, mas o que mais prejudica a vida de um animal atleta é exatamente quando a pessoa, às vezes, não tem conhecimento suficiente, ou às vezes ela erra. Às vezes ela usa um método para todos os tipos de cavalo e vai achar aquele cavalo que esse método não encaixa, e você está deixando, e de repente esse cavalo pode ser um grande campeão com o método certo. Perfeito. Então Legal. seria a individualização, né? Sem Do dúvida. treinamento do Eu sempre falo, o difícil não é treinar cavalo, é achar a chave certa para cada animal. desafio É um mesmo. desafio. Agora, falando um pouco sobre como o brasileiro chegou no topo das rédeas, né? Como que você foi parar nesse cenário das rédeas mundial, assim, Franco? Bom, eu comecei muito cedo, né? Desde os 6 anos eu monto, fiz todas as modalidades da BQM, baliza, tambor, lacei, campeonato nacional, tudo isso. E aí chegou uma época, né, pro meu pai gostar de rédeas, entendeu? Eu tive essa migração para rédeas, e aí, e mesmo quando eu era criança e jovem e fazia essas provas da BQM, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, muito assim, eu sempre levei muito a sério. Às vezes meus amigos na época, adolescência, iam fazer outras coisas, eu ia montar. Quando eu tinha competição, eu não saía à noite, eu era muito disciplinado quanto isso. Porque meu pai cobrava isso de mim também, entendeu? Você quer ser, então faça certo, né? Faça correto. Então, eu fui sempre, e sempre fui
em busca de conhecimento, porque eu acho assim, o conhecimento é fundamental. O pessoal rouba teu carro, mas não rouba teu conhecimento. Isso aí você leva com você. Você tá entendendo? Então, foi uma coisa que eu sempre fui atrás. Eu sempre procurei montar com os melhores treinadores do mundo, ir atrás de conhecimento, fazia curso. Eu lembro que na época eu ia para os Estados Unidos, voltava com vídeo cassete, com as fita cassete, para aprender de treinamento, de cursos, entendeu? Então, eu investi muito em conhecimento, entendeu? E aí chegou uma época que eu estava bem aqui, estava bem sólido minha carreira aqui no Brasil, mas eu senti que faltava alguma coisa. Eu vi o pessoal lá fora, falei, não, eu quero andar naquele nível, eu quero melhorar, eu quero, entendeu? Porque a gente acaba, quando a gente começa a ir muito bem e ter uma carreira sólida, a gente começa a entrar numa zona de conforto, né? E isso impede muito o crescimento da gente. E eu, como eu tinha essa ligação lá fora, de eu ia assistir as competições lá, o Porto Futuro de Redes americano, eu ia sempre, todo ano, porque era nosso intercâmbio era aquilo lá. A gente trabalhava aqui no Brasil o ano todo e no fim do ano ia assistir o Porto Futuro nos Estados Unidos. E lá aproveitava, montava com algum treinador e tal. Então, eu acho resumindo um pouco minha carreira, chegar até aqui, competir em alto nível, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que foi por essa ambição, essa coisa de querer melhorar, de querer ir atrás. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Itália, fiquei 8 anos, e depois já estou 13 anos nos Estados Unidos. Mas foi sempre essa coisa de querer melhorar, não só como treinador, mas como pessoa também. Mas essa coisa de buscar mesmo, entendeu? E olhando para trás, qual foi a decisão que mais mudou a sua vida, a sua carreira? Foi a mais difícil, mas eu acho que foi a que fez eu chegar aqui até hoje. É ir embora, ir para fora. Mas não desmerecendo aqui. Porque aqui, é que na época aqui, ainda o Brasil era muito isolado, né? Não tinha, na América do Sul, não tem outro país que faz rédea como o Brasil. Então, você não tem como fazer um intercâmbio com a Argentina, Uruguai, que tem rédeas, mas é bem menor. Então, a gente tinha que buscar fora. Entendeu? Então, e é uma decisão difícil para uma pessoa jovem, ainda mais que está tendo sucesso aqui. Entendeu? Porque é difícil mudar quando tá bom, entendeu? Quando você tá bem. Quando você tá ruim, você tá mal, você dá tiro para todo lado, né? Você fala, não, temos que ir. Pior que aqui não vai ficar. E não, eu tinha quase 80 animais treinando, os melhores clientes, o Aras novos. Então eu tava bem aqui. Então é uma decisão difícil, né? Largar. E realmente foi, porque eu acabei indo pra Itália e foram 3 anos, tipo, voltando lá atrás e começando do zero. Então é difícil você estar acostumado de uma maneira e de repente voltar lá atrás e falar, não, é um preço que eu tenho que pagar para E teve algum momento que subir o degrau. Lá fora você pensou em desistir? Falou, putz, vou voltar para trás ou não? Várias vezes, até hoje. Até hoje. Nossa profissão, ela é muito assim, entendeu? Porque, na verdade, por mais que o pessoal vê, você chegou, você ganhou, você tem títulos, mas a gente muito mais perdeu do que ganhou. Entendeu? Porque a gente compete muito, muito, entendeu? Então imagina quantas provas eu fiz no mundo e quantas eu ganhei e quantas eu perdi. Muito mais. E realmente, e quando a gente é competitivo, como eu sou, e eu tenho certeza que grandes treinadores também são, então essa frustração, ela existe. Ela existe, entendeu? Você faz tudo para dar certo e não dá, entendeu? Às vezes, assim, eu nunca fui assim, um mau perdedor, sabe? Eu sempre fui um mau perdedor quando eu erro. Você tá entendendo? Mas se eu faço lá, dentro das minhas condições, o melhor que eu posso fazer, e vem outra pessoa e ganha de mim, ótimo, ele foi melhor que eu. Você aceita isso. Agora, quando você perde por erro, no caso meu, né, e você treina, você dedica, mas você erra porque por falta de experiência, porque você erra mesmo, acontece. Isso me frustrava muito, e frustra até hoje, né? Então, muitas vezes você pensa, não tenho mais a mão, eu acho que não dá mais, entendeu? Não sou mais competitivo. Isso passa na cabeça de todo treinador. Com certeza. Então, só que aí você vê, também só sei fazer isso. Então, como é que você vai desistir? Não tem como, né? É verdade. Então, a gente vira a página, eu sempre falo que é aquele prazo das 24 horas, né? Você sofre um pouco, se rói por dentro ali, mas aí depois, no outro dia, monta de novo. E a sorte de nós, treinadores, é que sempre tem a próxima competição. Quando tiver competição, nós estamos... Vai ter oportunidade. Exatamente. Legal. E olhando lá atrás, né? Assim, você que saiu, foi ver outros lugares, enfim, ter outras ideias. Existe algo que você... olha que a gente aqui no Brasil poderia ter evoluído e não teve espaço para evolução de 30 anos atrás para cá? Tem alguma coisa que a gente ainda faz da mesma maneira e que olhando lá fora... Não, eu acho que já melhorou muito. Eu acho que o que o Brasil sofreu muito e demorou muito por essa evolução foi essa falta de intercâmbio.
Isso eu acho que é um ponto crucial por falar, porque o Brasil está num país, na América do Sul, isolado, que é o país que, em rédeas, é o número um. Então, não temos países vizinhos que permite isso aí. Diferente da Europa. Eu morei na Itália há 8 anos, mas competia na Suíça, na França, na Itália, desculpa, na Áustria, entendeu? Na Alemanha. Então tem esse intercâmbio que ajudou muito. É diferente dos Estados Unidos, que nasceu lá o esporte. O quarto de milha nasceu lá. Então eles que ditam a regra do jogo. Mas quando você importa know-how, você importa genética, então você tem que ter esse intercâmbio. É o que o Brasil fez, importou animais, importou conhecimento. Então, se você não tem esse intercâmbio, essa evolução ela fica mais difícil. E isso, quando o mundo ainda era pequeno, era mais difícil. Então, o Brasil ele demorou muito para evoluir. Agora não, agora já tem esse intercâmbio, como eu falo, o mundo ficou pequeno. Então, eu acho que agora o Brasil está bem pegou o norte aí, está num caminho muito promissor e está evoluindo cada ano que eu venho aqui. Show de bola. Legal. E aí, entrando um pouquinho nesse tema, né, do cavalo mesmo de alta performance, que a gente estava comentando. Quando a gente fala da genética, o treinamento e o manejo, né, se a gente tira alguma dessas pecinhas, qual que você diria que, assim, putz, isso aqui vai destruir o cavalo, né? Assim, não... Eu acho que é o treinamento, né? Tá. É o treinamento. Porque a genética, ela assim, talvez ela é o que ela tem mais a importância hoje, no nível que está a competição hoje, a genética ela é extremamente importante. Uhum. Assim, vai existir alguns animais que não têm uma genética boa e por ter uma morfologia boa e um treinamento adequado pode se tornar um campeão? Pode, mas é uma minoria, é uma exceção, não é uma coisa. A genética, ela vai todo cavalo de boa genética vai ser bom? Também não, mas o que não ser também é uma exceção. Entendeu? Então, eu acho assim, a genética, com um bom treinamento e um bom manejo, a chance de criar um cavalo atleta campeão é muito grande. Entendeu? Vamos supor que você não faz um bom treinamento, um bom manejo, mas você tem a genética, se é uma égua, por exemplo, uma fêmea, por mais que ela não seja uma campeã, porque ela não teve um treinamento adequado, mas ela pode ser uma boa reprodutora. Perfeito. Porque ela tem genética para ser. O que impediu ela de não ser uma campeã foi exatamente o treinamento ou o manejo. Então, eu acho assim, o treinamento, assim, é a chave, é o carro-chefe. Se ele não for bem feito... E quando eu falo não for bem feito, assim, é uma sucessão de erros. Sim. Porque, às vezes, não é todo dia. Você treina um cavalo, pega ele com 2 anos de idade, um cavalo, uma égua, sei lá, um animal. Aí você vai com 3 anos, 4 anos, 3 anos e meio fazer a primeira prova, que é uma competição que chama Pô do Futuro, que é uma prova bem importante. Tá. Então, às vezes, tem um dia lá que você errou. Tudo bem, mas você errou num período de 2 anos, você errou um dia, errou 2, mas depois no outro dia você acerta, entendeu? Então você vai levando. Quando a gente fala errar no treinamento, é uma sucessão de erros que vai criar um trauma ou não vai conseguir resgatar esse treinamento, esse melhor desse animal. Sim. Pode causar um trauma, pode não ser um treinamento eficiente, que de repente vai se tornar um cavalo mediano pelo treinamento, não pela qualidade do cavalo. Você tá entendendo? Agora, para criar um trauma, exatamente, um trauma que eu falo assim, estragar um cavalo mesmo, aí tem que ter uma sucessão de erros muito grande. Sim. A pessoa tem que ser realmente, não fazer isso de profissão. Ser um treinador realmente que faz isso por fazer, você tá entendendo? Então, eu acho assim, dentro falando de genética, treinamento e manejo, acho que o treinamento é o carro-chefe aí para determinar que pode realmente tirar um campeão da estrada dele, entendeu? Da direção certa. Não, eu ia só perguntar, o que seria um erro grave de treinamento, assim, para uma pessoa cometer, né? Você falou, é uma sucessão de erros, né? Mas existe, assim, falando da parte técnica mesmo, né? Ou a pessoa, não sei, toca muito cavalo, deixa o cavalo muito para frente, muito para trás. Como é que é isso nas rédeas? Eu vou te falar uma coisa que, de repente, nem às vezes é uma parte, assim, eu acho que o principal erro, sim, que pode acontecer num treinamento é a pessoa não ter essa autocrítica, ela não reconhecer o teu erro. Entendeu? Porque, tipo assim, aconteceu comigo, eu tô treinando um cavalo, enroscou ali. Entendeu? Aí, eu não posso ir tentando até dar certo. Não, eu paro ali, ligo para um amigo meu, para um treinador que eu admiro, pego o meu cavalo, põe no trailer, vou lá montar com ele, falo, tô com esse problema, o que você acha? O que você me ajuda? Entendeu? Ou liga para ele e fala assim, ó, manda um vídeo, o cara mora longe, ó, aqui, ó, meu cavalo tá
vamos pegar assim, um spin, por exemplo. O cavalo meu não está espinando desse lado aqui. O que que é? O que que você acha que eu tenho que fazer? Então vai buscar conhecimento. O problema é que às vezes as pessoas não reconhecem esse Que erro, legal. essa humildade de querer aprender. A gente faz isso até hoje. Eu monto com os melhores treinadores do mundo. E a gente troca informação direto. Até o cavalo, ó, monta aqui no meu cavalo, monta, o que que você acha? Me dá uma dica aqui. A gente tem que... É uma constância, é uma busca constância de conhecimento. Então, às vezes, assim, eu posso falar para você, qual é o erro? É falta de paciência. Qual é o erro? É, às vezes, apertar demais um cavalo, só pensar nas manobras e não pensar na parte mental. Quer dizer, você queima teu cavalo mentalmente porque você dá muita pressão e ele não está pronto para aquilo. Então, tem várias partes técnicas, mas eu acho assim, o que resume tudo isso é essa falta, às vezes, de humildade das pessoas, reconhecer seu próprio erro, ou ponto fraco teu, e ir atrás de conhecimento para melhorar e aí dar sequência no treinamento. Eu achei que você colocou algo muito forte, né? Se você fez algo errado, você não vai tentar sozinho corrigir por tentativa várias Exatamente. vezes. Você vai procurar ajuda, Exatamente. né? É muito legal isso. Eu acho que é preciso ter uma humildade também, né? Muito. De falar, pô, preciso de alguém pra olhar. Às vezes até a pessoa olhando de fora, tá vendo alguma coisa que você em cima do cavalo não tá... Exatamente. Eu acho que essa autocrítica, eu sempre tive isso. Eu sempre falo que tudo que eu faço eu não gosto. Eu sou até demais às vezes, entendeu? Não perco a confiança no meu programa, porque o tempo que eu faço e eu trabalhei muito para conseguir encontrar um programa que eu fique satisfeito. Agora, eu não vou mudar o meu programa de treinamento todo. É uma espinha dorsal, só tem as ramificações e dali eu pego uma dica com uma dica com outro e acrescento. Entendeu? Se é bom, eu jogo no meu programa. Ah, não é bom, tudo bem. Não vai servir, vou atrás de outro. Então, eu acho que essa coisa de acrescentar numa linha de programa de treinamento que a gente tem, isso é bem bacana, porque as coisas evoluem, entendeu? De repente, o jeito que você treina o ano passado, não que você muda completamente, mas você sempre acrescenta alguma coisa que te facilita teu trabalho. Então, eu acho que está sempre aberto aí entendeu? E esse lance de reconhecer os erros, né? Esse ponto, que nem eu vou contar uma história aqui que é até bacana, é bem rapidinho. Eu cheguei dos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos em 1990, eu tinha 16 anos. E aí, o cara que eu mandei era um dos melhores treinadores dos Estados Unidos na época. Até ganhou o Pro Futuro no ano que eu trabalhei lá. E aí, só que ele tinha uma manobra, que era o spin, que era uma manobra bem limitada dele. Os cavaleiros não eram muito espinadores, entendeu? Então, e eu vim com aquela escola. Então, já com ele montando, já era difícil de fazer espinar, porque o programa dele não era bom naquela manobra. Imagina eu montando no Brasil e montando sozinho. Aí que meus cavalos não espinavam mesmo, entendeu? Tô falando de 91. E aí, bom, pra você ter uma ideia, para resumir, minha mãe ia na igreja rezar para meus cavalos espinarem. Era assim. Adorei! Vamos resolver na reza. Vamos na reza, porque na prática não vai. Só que eu reconheci aquilo. Falei, pô, não dou conta. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu ia para os Estados Unidos, sempre assistia as competições, eu pegava os treinadores que os animais espinavam bem e ia montar uma semana com o cara. Falei, não, me ensina isso aí, porque isso eu não dou conta. E assim, hoje, todo mundo fala que espinha é a minha melhor manobra, entendeu? Então, esse é o lance, é de ir atrás, entendeu? Reconhecer o teu ponto fraco, né? Ir atrás, ir construindo e tentar chegar nesse equilíbrio, entendeu? Então eu conto essa história para todo mundo, porque realmente é verdade isso, não é? Entendeu? Então, mas aí foi essa coisa e às vezes as pessoas não reconhecem, né? E aí é a hora que não evolui. Legal. Muito legal, muito legal. O que você acha, assim, que as pessoas romantizam, né, na formação do cavalo atleta? Eu acho assim, a rédeas em si, ela é uma manobra, assim, com certo glamour, né? É o adestramento americano, né? Então vem um pouco da coisa aí. E eu sempre acho que as pessoas, em teoria, parece uma coisa muito fácil, porque você vê um cavalo galopando para um lado, galopando para o outro, virando para um lado, virando para o outro, correndo lá, dar uma parada, voltar. E às vezes, e as pessoas hoje, com acesso a conseguir assistir as maiores provas do mundo, né? Então, o pessoal vê muito aquela parte boa da coisa, né? Sim. O cavalo lá, né? Limpo, gordo, bonito, bem treinado, a sela com a prata limpa, o cara bem vestido, camiseta, chapéu, camisa, chapéu. Então, vê essa... E, de repente, realmente, para chegar ali, tem um trabalho muito grande, entendeu? Então, de repente, as pessoas romantizam isso de querer fazer,
mas realmente tem um trabalho atrás muito árduo, muito de Sim. repetição, muito dia a dia. Eu sempre falo, a gente tem que fazer a tarefa de casa. Como é que eu vou querer ganhar uma competição, um ponto futuro, que você tem que treinar seu cavalo 2 anos? Se eu não fizer meu trabalho de casa, eu vou chegar no dia e não vai ganhar. Claro. Não vai nem entrar numa final. Então, às vezes, a Red, eu falo assim, ela é um esporte, eu não digo que ela é difícil, mas ela é cheia de desafios. Entendeu? E aí, o perfil do cavaleiro de Red, ele tem que ser assim. Tem que ser pessoas que gostam de desafios. Porque senão, não. É diferente, não desmerecendo. Eu fiz tambor. Mas tambor você começa rápido e termina mais rápido. Tem que virar Sim. 3 tambores. Sim. Rédeas tem que espinar para direita, espinar para esquerda, trocar de mão da direita para esquerda, trocar de mão da esquerda para direita. Tem galopar para esquerda, rápido, devagar. Galopar à direita, rápido, devagar. Correr, esbarrar, rollback para um lado, rollback para o outro, recuar. Você vê quanta coisa tem que fazer um cavalo dentro de uma Sim. pista que você não tem referência nenhuma. Você entra numa pista sem referência, não tem um Claro. obstáculo, não tem um boi, Não tem as letras. não tem nada, né? exatamente. Então, o cavalo tem que estar muito submisso, muito bem treinado, muito bem controlado. Então, realmente é uma modalidade, assim, que eu não gosto de falar difícil, porque quando a gente quer fazer, nada é difícil, né? A gente vai atrás Só que eu acho que é uma disciplina cheia de desafios. Às vezes as pessoas veem o produto final e não têm a ideia de quanto a gente tem desafio para chegar lá. Claro, entendeu? claro. E assim, né, você lida, então você é treinador, eu imagino que tenham, então, criadores que mandam os cavalos, né, para você e tudo. Criadores, proprietários, exato. E você, né, para nós, o nosso cliente final, no fim, é o cavalo, né? A gente fala também que Sem quem vai dúvida. ocupar os nossos espaços é o cavalo e que ele é a parte mais fácil do nosso trabalho, né? Sem dúvida. Realmente lidar com o cliente em si, com o proprietário, às vezes vem com, né, um pacote É o combo. que a gente precisa lidar também. E nessa temática, né, qual que é o erro que você mais vê os proprietários assim cometendo ou pedindo para você, mesmo querendo fazer o melhor pro cavalo, mas assim... Eu acho assim, ó, eu treino cavalo, meu negócio é cavalo, eu tô na indústria do cavalo há muito tempo. Se eu for fazer outra atividade, eu tenho que me apoiar a algum profissional. Seria muita ignorância minha querer achar que eu entendo de tudo, né? Então, a gente tem que ir cada um no teu quadrado, a gente fala, né? Então, às vezes é o que eu acho que, às vezes, os proprietários, muitas vezes, eles são pessoas bem-sucedidas, né? No ramo deles, financeiramente, profissionalmente, né? E, às vezes, eles carregam isso para o meio do cavalo, achando que é a mesma coisa. Entendeu? Esse sucesso que eles têm no ramo deles, eles acham, não, transfiro para o cavalo e é a mesma coisa. E não é. Na verdade, cada ramo tem tem a sua diferença, né? Sim, Cada sim. ramo é diferente. Então, eu acho assim, às vezes, essa coisa existe clientes ou proprietários ou criadores que começam desse jeito e por humildade, eles se apoiam em profissionais bons e aí acabam aprendendo e, de repente, um dia eles ficam aptos e com conhecimento de participar muito diretamente num programa de treinamento, num cavalo de atleta e tal. Só que tem outros que não. Tem outras pessoas que realmente bancam, né? E tem o sucesso deles na profissão deles, no ramo deles. E às vezes não dão essa confiança, esse suporte pro treinador. Entendeu? Porque eu como treinador, o que eu quero de um cliente? Entendeu? Eu quero o suporte. O que é o suporte? É me levar nas competições que eu acho que tem que ir. Se meu cavalo precisar de um veterinário Claro. correto, tem que colocar. Precisar de uma ferradura, um ferrajamento especial, tem que fazer. Se precisar de um suplemento, precisar de uma infiltração. Então, esse é o suporte que a gente precisa. Porque esse suporte é o que vai fazer com que a gente tenha mais chance de andar bem. Então, vamos falar assim que um cavalo para ganhar uma competição grande ou em bem, existe percentuais. Então, 5% da ferradura, 5% do veterinário, 5% do dentista que vai lá e faz o dente, do seu equipamento, tudo. Então, daqui a pouco, você tem alguns itens que não estão bem, ou você não tem um suporte, o teu cavalo está 20%, 30% a menos que o outro. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, essa é a conta, é meio uma matemática. Então, eu acho assim, eu acho que o maior problema que pode ter exatamente são pessoas, às vezes, que não conhecem e não dão um suporte. Entendeu? Então, eu penso assim, se eu não conheço, eu tenho que confiar. Perfeito. Se eu não confio no seu treinador, você pega seu cavalo e manda para um treinador que você confie. Mas a partir do momento que você tem que confiar e dar o suporte. Entendeu? E o que acontece, às vezes, não tem o suporte.
Às vezes por questão de custo, Sim. às vezes por questão de conhecimento. Como às vezes o cara não conhece, ele não tá no meio, Sim. só que por ele ter sucesso na profissão dele, ele acha que é a mesma coisa, e não é. Então, às vezes, isso tem esse desencontro aí. Então, eu resumiria assim, de repente, para nós, eu falando como treinador, se eu tenho um cliente que ele confia em mim e me suporta, eu acho que aí é o caminho para a gente começar a almejar ganhar um Pod Futuro, Legal. um campeonato nacional, alguma prova importante. E até é uma dúvida, pessoal, você prefere, por exemplo, os clientes, os proprietários que são participativos, têm para além da parte do suporte financeiro, né, dessas porcentagens, da parte matemática, você prefere atualmente trabalhar com proprietários que te dão o cavalo, deixa as cegas, vai, faz o que você quiser, ou proprietários que realmente, pô, e aí, né, e tal, que se envolvem mais com o processo? O que hoje te motiva mais? 100% que se envolve mais. Com certeza. Legal. Porque não é só uma parte de competição, de premiação e de venda de cavalo. Eu acho que se a pessoa tem isso também como hobby, porque não é o meu, é importante que participe. Perfeito. Como você vai ter um hobby e não participe? Entendeu? Então, eu acho que primeiro o treinador não tem nada que esconder. Entendeu? Então, quem tem confiança no trabalho, ele tem que compartilhar. Momentos bons e ruins. Ótimo. Não vão ser só maravilhas. Vai ter hora que o teu cavalo vai machucar, vai ter hora que tu vai ter que chamar um veterinário, vai ter hora que ele vai ter algum problema. Isso aí pode acontecer. Isso aí é parte de um cavalo, de um atleta. E a pessoa entende isso. Agora, se ela participa diariamente, ou vem sempre ver o cavalo, ou a gente senta, troca ideia, a gente monta uma estratégia, monta um plano, tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Entendeu? Tá todo mundo sabendo. De repente o cara te leva um cavalo, confia em você, de repente o cavalo machuca, você não vai ter aquela pulga atrás da orelha. Mas será que o cara montou muito meu cavalo? Será que ele tá montando? Eu não quero essa dúvida. Então, para mim, é muito melhor que ele participe nos momentos bons e ruins. Perfeito. Isso faz parte. E, Franco, aproveitando, falando de clientes, né, proprietários e um pouco dos aras, dos ambientes, qual foi o melhor que você trabalhou? Você tem algum, assim, na sua cabeça? Eu sempre fui... Assim, eu montei em vários lugares bacanas. Assim, os que não eram bacanas não duravam, eu não ficava. Porque eu acho assim, existem algumas condições para você poder desenvolver o teu trabalho, entendeu? Eu acho que todo mundo, em todo esporte, você tem que ter as condições mínimas para... Então, quando a gente vai num lugar que, de repente, a pista não é boa, ou, de repente, o manejo não é bom, a nutrição não é boa, entendeu? Então, não tem por que continuar, porque aí dá murro em ponto de faca, né? Então, eu acho assim, eu não tenho nenhum... Hoje mesmo eu tô num lugar que é muito bom, entendeu? É muito funcional. Assim, as pessoas às vezes confundem luxo com funcional. O luxo, o aros bonito, a estrutura bonita, ela te traz o cliente, entendeu? Só que o que deixa o cliente com você é os resultados, não é o luxo. Perfeito. O luxo ele é bom no primeiro dia, no segundo. Depois, se não tiver resultado, e para ter resultado tem que ser funcional. Entendeu? Então, o luxo é uma coisa muito, assim, superficial. Eu nunca vi o luxo, mas eu vi, assim, o funcional. Uma pista boa, um chão bom, entendeu? Um manejo, um lugar que te dá condições, entendeu? Você não pode construir suas baias aqui e ter sua pista a 200 metros dali. Isso não é funcional. Sim. Chove e acabou. Entendeu? Então, tem muita coisa. E aproveitando, falando desse funcional, né? O que mais te atrapalha, não estando funcional? Vamos dizer, Bom, sem dúvida. Se eu passo hoje, eu treino meus animais numa pista, numa arena, coberta ou não coberta, hoje a pista é fundamental. O chão é fundamental. Porque o chão, ele não só determina a tua performance, mas também a sua condição física. É como se você for jogar futebol num campo irregular. Imagina você montar um animal todo dia num chão irregular. A chance de lesão é muito grande. Muito grande. Então, primeiro, assim, treinar um cavalo eu não acho tão difícil. Com dedicação, conhecimento, experiência, a gente treina. Mas manter o teu cavalo são e contente, sem estresse, contente do que está fazendo, isso é muito difícil. Porque quanto mais a competição ela é importante, mais o proprietário põe pressão na gente. E essa pressão é transferida para o teu animal. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Não adianta como assim, o proprietário te manda um cavalo bom, caro, querendo ganhar uma competição. Você não pode deixar o teu cavalo descansando todo dia na baia, sem treinar ele e falar assim, vamos ganhar. Então essa pressão tem que ser nele, você tem que montar ele. Então, com essa pressão
no bom sentido, você tem que dar no teu cavalo, ou seja, você tem que treinar ele todo dia, é importante que você tenha uma pista provavelmente boa, entendeu? Bem nivelada, com a quantidade certa de areia, porque alguma coisa vai dar errado se não tiver. Pode tiver uma pessoa, seu cavalo tá bom, tá bem treinado, e por consequência de um fundo, de uma pista ruim, ele tem uma lesão, entendeu? Acabou. Você tá indo para uma competição, o cavalo bem treinado, lesionado, ele já não vai performar, e os outros são e vão performar. E vão estar bem treinados do mesmo jeito, porque existem bons animais e bons treinadores por aí. Ou até dentro da baia, né? Porque eu tava pensando aqui, eu já montei em alguns lugares, por exemplo, que o piso dentro da baia era de concreto. Aí o cavalo cava, o cavalo, né? E aí o concreto fica todo esburacado. Sim. Aí você tem um piso ótimo na pista, mas vai chegar dentro da baia, onde o cavalo vai ficar boa parte do tempo, ele tem um piso, né? Vamos dizer assim, irregular, né? Eu acho que é um conjunto, Sem né? dúvida. Eu acho que... Porque, assim, eu acho assim, quando a gente quer andar em alta performance, a gente é como eu falei, são detalhe. porcentagens. Daqui a pouco a tua baia tem um piso ruim, é 10% a menos. Tua pista tem um piso ruim, já é mais 10%. Daqui a pouco tua ração não é boa, entendeu? Entendeu? Já é mais... Daqui a pouco, se for ver, é 30, 40, 50% a menos. Você sai de casa já com 40% a menos do que o outro que saiu. Sim. O teu concorrente. Entendeu? E uma dúvida, né? Como que é o seu dia a dia? Quantas horas de treinamento? Como que vocês têm essa divisão? Não, na verdade não são horas, né? Tipo assim, eu Uhum. tenho uma lista de 10, 12 animais por dia, chego lá e eu tenho que montar. Eu sou uma pessoa que não gosta de montar muito, entendeu? Tá. Eu acho assim, por alguns motivos. Agora, claro que para você não montar muito, isso começa a acontecer depois que você tem mais conhecimento, mais experiência. De repente, quando você ainda é novo, não tem, você acaba montando mais por falta de conhecimento e experiência. Bom, hoje eu consigo montar menos. Qual que é a vantagem de montar menos cada cavalo? É assim, você evita problema físico e evita problema mental, entendeu? Porque imagina um cavalo com pressão, né? Pira, a cabeça dele vai, entendeu? Então é aquela coisa que eu falei, é muito difícil pra gente, na rédeas, principalmente, manter o cavalo. Às vezes, bem treinado é mais fácil, mas contente e são é mais difícil. Então, quando você começa a montar um cavalo 1 hora e meia, daqui a pouco, fisicamente, ele fica debilitado, estressado mentalmente. Então, a gente tenta montar. Então, depende. No inverno, lá no Texas, a gente começa, sei lá, eu monto o dia inteiro, mas eu monto assim, 5 cavalos de manhã e 5 à tarde. Entendeu? Acabo 6, 7 horas da noite, depende. Aí, no verão, que é agora, que tá muito quente, a gente começa a montar 4 da manhã. E aí eu vou até meio-dia, 1 hora. Depois não dá mais, porque é muito quente. Entendeu? Por mais que tenha ventilador na pista e tal, então judia muito dos animais. Então, os horários dependem muito. Agora, eu prefiro sempre montar menos e todo dia. Eu tenho um programa de segunda a sexta, eu monto todo dia. Sábado de manhã eu também monto alguns animais. Por exemplo, algum cavalo que ficou parado, tá mais atrasado, entendeu? Perto de uma competição, eu preciso dar um tune-up, que a gente fala, né? Dar aquela polida nele, exato. Então, às vezes eu monto sábado de manhã. Aí sábado à tarde e domingo a gente descansa. Eu, os meninos e os animais. Mas meus animais saem da cocheira de segunda a sábado. Mesmo sábado que eu não monto todos, eles vão pro andador eletrônico, sabe, andador? Eles vão, isso eu achei importantíssimo. Meus cavalos só ficam um dia na baia, porque é domingo só. Eles sempre saem. Eu não gosto de cavalo ficar na baia 2, 3 dias seguidos. Eu não gosto. Entendeu? E como que é o manejo? Tem um dado curioso. A gente uma vez entrevistou aqui um veterinário especialista no sono dos cavalos. Então, quando a gente fala das porcentagens, né? Eu acho que o sono, para nós, ele é muito reparador, né? Em termos de musculatura. E nos cavalos, né? Ainda é um tema que incipiente, estão estudando, mas já existem alguns estudos, né? Mostrando a importância do cavalo do sono, né? Para questão cognitiva. Exato. Então, esportes que demandam um pouco mais dessa parte mental do cavalo, vamos dizer assim, né? O sono tem maior impacto, maior relevância também. E aí, ficou uma dúvida, porque ele falou que houve um estudo com cavalos de rédea e com cavalos de hipismo, se eu não me engano, né? E os cavalos de rédeas dormiam melhor. Ele falou, eu não sei se é uma coisa da raça, da genética, ou se era, de fato, o manejo. Porque os cavalos de hipismo, eles
costumam ficar mais estabulados, né? A realidade do hipismo muitas vezes é dentro das cidades, não tem muita área de piquete, né? Como que é o manejo dos seus cavalos? Eu não sei, eu sou meio leigo nessa parte do sono dos animais, mas eu acredito também pelo que trabalham, né? Acho que um cavalo de rédea, ele trabalha todo dia, ele sai da baia todo dia, ele tem várias manobras para ser feitas, entendeu? Então, de repente, como a gente, mais cansado, a gente dorme mais, entendeu? Mas o manejo é exatamente isso. Eu acho assim, importante o cavalo não ficar numa baia, você montar um cavalo, depois socar ele numa baia lá. Então, às vezes, perto de uma competição, às vezes eu monto de manhã um cavalo e à tarde ele vai pro andador. Que a nível muscular é muito importante, entendeu? Imagina você botar um cavalo, montar um estresse, uma fadiga muscular muito grande, depois você põe numa baia de 3x3 ou 4x4 e deixa ali e vai pegar ele depois de 24 horas, entendeu? Então, acho que esse manejo é importante. Então, eu acho assim, a rédea ela é uma modalidade que ela exige muito dos animais. Por isso que vem a coisa de cada vez montar menos, entendeu? Agora, eu entendo às vezes algum treinador novo que monta mais, porque falta experiência, falta conhecimento, tá entendendo? Mas eu tento cada vez montar menos. Eu quero lá montar 10, 15 minutos. Fez o que eu queria, vai pra baia, amanhã é outro dia. Então, entendeu? o cavalo chegou no seu objetivo, tipo, é isso. Você não monta por tempo, você monta por objetivo. Sem Assim, dúvida. ele fez a manobra que eu queria, me Exatamente. atendeu, Que nem descansou. eu tenho um programa que, tipo assim, de segunda e sexta, eu não monto muito os animais, eu monto menos. Porque às vezes eles ficam parados no domingo, eu não posso chegar na segunda e que pode dar um tie-up, pode dar um travamento, um aguamento, né, que eles falam, travar a musculatura. Então, normalmente, segunda eu vou de leve. Eu galopo, guio bastante meus animais, talvez eu trabalho uma manobra ou a outra só. Terça, quarta e quinta é onde eu escolo mais eles. Eu tento trabalhar todas as manobras. Pouco, mas todas. Entendeu? Sexta eu tiro o pé de novo. Por quê? Porque de repente, no sábado, eu já não vou montar. Eu vou só pôr no andador. Eu não quero também montar o meu cavalo forte na sexta, depois deixar o fim de semana tranquilo. Então eu tento. Então, problema muscular a gente tem muito pouco, porque eu dou uma manejada nisso aí. Agora, se você pegar um cavalo, montar na sexta-feira, montar ele muito forte, ele tem uma fadiga muscular muito grande. Porque a gente tem muito problema de tecido mole, entendeu? Porque na rédea tem muita torção. Às vezes o pessoal acha que o cavalo só tem osso, né? Mas tem ligamento, tem nervo, tem tendão, entendeu? Tem musculatura. Então, eu acho, pra musculatura, por exemplo, para os animais, você montar ele muito forte na sexta e depois deixar sábado, domingo de boa, eu acho que na segunda a chance de ele estar dolorido e... Entendeu? É que nem a gente, quando a gente Vai na academia, exatamente, né? exatamente. Então, acho que tem que ter um programa, um bom senso, tem que ter um acompanho veterinário. Existem animais que são mais fortes muscularmente, outros menos, tem uma musculatura mais definida. Então, você também tem que ir conhecendo o teu cavalo. Tem animais que você monta um pouco mais, não sentem. Tem cavalos que você monta menos, já sentem, entendeu? Então, depende muito da estrutura morfológica, física de cada um. Legal. E aí, para também finalizar aqui da parte de ambiente, né? Se você pudesse construir um centro de treinamento do zero, hoje, onde você colocaria o dinheiro primeiro? Na pista, na arena. É porque eu passo... o dia inteiro eu passo dentro dela, entendeu? Para mim, um centro de treinamento ele tem que ter baias boas, com chão bom, como ela mesmo falou, não pode ter buraco, entendeu? Para mim é muito importante o andador eletrônico, né? Isso é fundamental, porque o dia que você não monta, seu cavalo vai para o andador, ele caminha lá, e tem um programa de 40 minutos, então cada 10 minutos vira para um lado do outro, só a passo, eu não gosto de botar no trote, entendeu? Então eu acho que o andador é fundamental, mas e a pista? Pista tem que ser coberta? Tem regiões que tem, Eu gosto de pista coberta porque a região lá no Texas precisa, ou às vezes é muito calor, às vezes é muito frio, às vezes chove, porque se você pegar um teu cavalo, você tem uma pista coberta, quer dizer que sempre você vai poder montar. Então, você consegue diluir um programa de treinamento, nem uma hora você precisa apertar o teu cavalo. Imagina você, por exemplo, tem uma pista descoberta numa região que chove, de repente você vai ficar lá um mês sem montar, porque a pista está molhada, virou barro e tal, aí depois você vai montar teu cavalo, meu cavalo ficou atrasado porque eu não montei. Então, aí você vai ter que apertar teu cavalo, e aí tem chance de machucar, de mandar ele mentalmente fora do esquema. Então, uma pista coberta ela é importante, mas nem todo mundo tem condição de ter. Entendeu? Mas uma pista coberta é importante. Agora, se eu tiver uma pista boa, um chão bom, um andador eletrônico e umas baias boas, acabou. O resto é supérfluo. O resto não é tudo a mais que pode ter ou pode não ter. Mas essas três coisas, para mim, é fundamental. Legal. Maravilha. A gente está caminhando aqui para o final.
E o nosso último bloco é um jogo rápido, né? Pra gente encerrar aqui. Bate-bola. Um jogo rápido de perguntas e respostas. Um cavalo inesquecível. Inferno 66. Uma qualidade que o dinheiro não compra. Experiência. Um erro que você já cometeu. Vários. Talvez a falta de paciência. Uma característica de um grande cavalo. Equilíbrio mental. Um manejo subestimado. Eu acho bem-estar do animal. Se você tivesse que escolher genética ou treinamento. Genética, certeza. Uma palavra para definir o cavalo. Aprendizado. Show de bola. Quer falar um pouquinho sobre o inferno? Você falou do cavalo inesquecível, eu fiquei Da curiosa. polêmica. É. O Inferno foi um cavalo que a gente... Um cliente meu italiano, que é um amigo, que é dono de 50% dele até hoje, ele comprou um embrião de uma égua. Ele não era da Rédeas, ele não conhecia a Rédeas, ele entrou lá na internet e viu essa égua que chamava Snipple Gun, né, que ela já morreu. Entrou na internet. Exatamente, viu e falou assim, queria comprar a égua. Entendeu? Ele falou, viu a égua lá, foto de uma criadora americana. Mandou e-mail na época lá da Itália, ele morava na Itália. Mandou um e-mail falando assim, eu queria comprar essa égua. A mulher falou, não, essa égua não, né? Essa égua eu não posso vender, é uma das éguas boas que eu tenho. Já produziu alguns animais bons, ela até era mãe do Big Jacks to Cash, um cavalo que ganhou muito na Rédeas e tal. E aí ele falou, mas eu tenho um embrião dela, efetivado, com um cavalo que chama Ganatracha, se você quiser eu vendo o embrião. Tá bom, ele fez o Google lá de Ganatracha, não sabia que nem era nada, fez tudo lá e comprou esse embrião, pagou $30 mil na época, e nasceu esse potro. E aí ele já era cliente meu na Itália, e aí quando eu mudei para os Estados Unidos, ele era meu cliente também, e aí quando esse potro que nasceu, que chamava Inferno 66, ele mandou para mim treinar com 2 anos. A gente treinou, aí foi um grande cavalo, né, realmente. A gente teve sucesso nas competições, né, fomos segundo pro futuro, empatamos primeiro, no desempate eu perdi por meio ponto, e ganhamos algumas provas grandes, e depois eu promovi ele como garanhão, né, e como garanhão ele estourou praticamente, né? Ele foi o primeiro cavalo que os filhos ganharam $1 milhão, 2, 3, 4 e já tá beirando 6. Caramba. Ele é um cavalo muito novo, né? Ele é um cavalo de 14 anos, entendeu? E aí é um cavalo que já nos últimos 5 anos ele produziu top 3 no Polo Futuro dos Estados Unidos no nível 4. Então, se não ganhava, era uma vez terceiro, 3 vezes segundo e uma vez campeão. Então, é um cavalo, assim, fabuloso. Então... E agora a gente teve a oportunidade de comercializar 50% dele no leilão da JBJ, onde 25% foi o Fabrício Batista, da JBJ, e o Frange ficou com mais 25%. E meu cliente continua com 50%. O cavalo fica nos Estados Unidos, continua do mesmo. Mas eu falo que eu participei do ciclo de um cavalo, né? O que é um ciclo? É o treinar, é o competir, é o promover ele como reprodutor ou reprodutora e comercializar, entendeu? Então, praticamente... fecha um ciclo, mas fecha assim, no bom sentido, né? De que é que um treinador espera, né? Treinar, competir, promover e comercializar, né? Então, e realmente é um cavalo diferenciado. Como existem grandes animais hoje no mundo, né? Ele é um dos. Entendeu? Mas realmente é um cavalo que assim, mudou minha vida também, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Foi o cavalo que me deu aquele salto de qualidade. Foi o cavalo que me fez chegar num ponto futuro e empatar em primeiro, depois no desempate eu ficar em segundo, mas foi o cavalo que também me deu essa virada, né, que a gente fala, não que antes a gente não ia bem, mas sempre tem que ter um cavalo e aquele momento que dá aquele gatilho para você dar aquela alavancada, e realmente devo muita coisa a esse cavalo. Então, pessoalmente, ele foi um cavalo marcante para você também, né? Para além de tudo. Dúvida. Montei vários bons animais, né? Tem outros garanhões que eu montei, que fiz, entendeu? Então, eu gosto de sempre manter que não existe um cavalo só. Mas se eu posso falar de um que realmente deu esse gatilho e fechou esse ciclo, né? Que eu te falei, desde mamando a caducando, né? Desde de treinar e depois esse ponto de ser comercializado e tá aí até hoje. Um cavalo que cobre muito, né? Muitas montas, muitas coberturas por ano, cobrindo éguas muito boas. Então,
É um grande garanhão, sem dúvida. E existem cavalos que são grandes cavalos, mas que não necessariamente têm bons filhos? Existe. Que não Existe. passam essa Eu falo assim, genética. como eu fiz alguns garanhões, né? Então eu posso, vou te dar alguns exemplos. Existem alguns garanhões que são universais, eles cobrem com qualquer linhagem, qualquer égua. De rédea, a gente tá falando, mas qualquer linha de sangue, entendeu? São animais que sempre vão dar cavalo de rédea. Ou cavalo mais limitado, nível 1 até o nível 4. Mas sempre vão ser cavalos de rédea. Um outro que não vai dar, mas a maioria vai dar. Existem garanhões que são bons indivíduos e produzem, mas com certos cruzamentos. Você tem que acertar os cruzamentos. Não são cavalos universais, que cruzam com qualquer égua e dá cavalo de rédea. Mas aí se você acerta o cruzamento, vai um pouco mais de tempo. Mas se você acerta o cruzamento, vão dar bons animais também. E existe, de repente, aqueles animais que são bons indivíduos e não são tão produtores, ou seja, vão produzir alguma coisa, mas se cobrir uma égua muito boa, entendeu? Esses normalmente são animais, são garanhões que não têm uma família muito boa. Eu sempre acho que um garanhão tem que ter uma família boa, uma mãe muito boa. Então, a mãe do inferno não produziu mais de 1 milhão. Então, existem alguns garanhões que foram grandes indivíduos, mas a mãe produziu só ele. Não tem uma quantidade de... Então, não tem uma família. Eu acredito que um garanhão tem que ter uma família boa, assim como uma égua. Mas, então, às vezes, esses garanhões são bons indivíduos, mas, de repente, a nível reprodutivo, eles são limitados. Não que não produzem. Produzem, só que aí tem que acertar o cruzamento, ou produzem bem com uma égua que já produz, entendeu? E o inferno, eu posso falar que ele é um garanhão muito, assim, universal. Ele, até com uma égua normal, ele produz um cavalo de rédea. Não quer dizer que vai ser um craque, mas ele produz alguma coisa ali. Ele faz o trabalho dele, você tá entendendo? Então depende muito. E não quer dizer que às vezes pode ter um filho de um outro garanhão, que às vezes não produziu muito, mas vem um filho campeão, porque acertou aquele cruzamento lá, entendeu? Deu aquele encaixe. Então depende muito. E depois aí entra o manejo, entra o treinamento, aquilo que a gente conversou aqui. Entendeu? Legal, mas é uma complexidade, né? Desde você olhar para a genética, então você estava falando, desde a família do cavalo, o cruzamento, às vezes você tem que achar o cruzamento certo daquele cavalo, é uma logística. E o cavalo, assim, é tudo uma questão é longo prazo, né? Você imagina, se você cobriu uma égua errado, com um garanhão errado, ou um garanhão cobriu uma égua errado, você perdeu aí 3, 4 anos. Porque assim, é 1 ano para nascer. 2 para começar a treinar, já dão 3. Aí 1 para começar a competir, são 4 anos. Então, aí o que acontece? O que tem muito nos Estados Unidos é esse feedback entre treinador e criador, para não cometer esse tipo de erro. Porque, queira ou não queira, a nossa raça de treinador é o que determina o que ganha, o que vai bem, entendeu? Então, de repente, eu tenho criadores que me ligam, que às vezes eu tenho um potro lá em casa que é filho de uma égua desse criador, mas o cavalo não é dele, o cavalo é de outro. Só que ele fala, eu sei que você tem um filho da minha égua treinando, como é que ele é? Como é que ele se move? É bom de boca? É sensível? Temperamento? Como é que é? Porque a partir das minhas informações, ele vai saber que garanhão vai colocar na égua dele. Então esse feedback é muito importante. Essa conversa entre criadores e treinadores é muito válida. Que às vezes não tem em outros lugares, mas nos Estados Unidos tem muito. Então o pessoal vê. Aí porque ele dono da égua, ou dono até do garanhão, ele vai entender qual é o melhor cruzamento. Assim como proprietário de garanhões também. Eu tenho proprietário de garanhões que sabe que eu tenho um filho do garanhão dele treinando, ele me liga. Às vezes é um cavalo novo, que é a primeira geração, a segunda, e fala, como é que é? Com essa mãe, o que você acha? Tem aptidão? Não tem? Se movimenta bem? Entendeu? A genética está tão apurada nos Estados Unidos que hoje, por exemplo, você não cruza mais um cavalo, você montou numa égua. Ela, por exemplo, ela é ruim de boca, que nem fala aqui, né? Ela é dura de boca, ela não é sensível. Você não cruza ela com um garanhão que também não é ruim de boca. Entendeu? Então, não tá só nas manobras. O cavalo que espina, para. O cavalo parador tem que cruzar com uma égua que para bem ou não para. Hoje tá até nessa parte já de apurando mais o treinamento, entendeu? Então, a genética tá muito apurada nesse sentido. Porque cada vez eles querem acertar no cavalo campeão. Sim. Aí, claro que aí dependendo do manejo, depende do treinamento, que é tudo combo para chegar lá. Mas hoje é muito, muito assim, evoluído isso aí. E essa conversa entre treinador e criador, ela é muito frequente. Exatamente para poder cada um... Porque é o interesse nosso também. A gente quer cavalo bom para montar, porque facilita o nosso trabalho. Sim, claro. E existe um cavalo que é muito bom, tem muito potencial, mas de repente o treinamento do cavalo não foi o
o treinamento que fez o cavalo chegar lá. Esse treinamento ele vai fazer muita diferença. Sem dúvida. Mas, às vezes não por exemplo, assim, o cavalo tem tudo, tem qualidades para ser um campeão. De repente ele não é um campeão, ele chega até na metade do caminho. Não que ele não, com o treinamento ele vai ser ruim, mas de repente pra você estragar um cavalo, você tem que fazer muita coisa errada. Mas de repente um treinador é limitado, ele não consegue tirar daquele cavalo o maior potencial, potencial total que esse cavalo tem. Então, de repente, é um cavalo que ele tem condição geneticamente, morfologicamente, de ser um cavalo de nível 4, ou seja, nível mais alto. Só que pelo treinamento limitado que ele tem, ele vai ser nível 3, ele vai ser nível 2, tá entendendo? Então, existe isso. Aí que tá, aí vai muito do olho de algum outro treinador, ver aquele cavalo e falar, pô, aquele cavalo tem potencial. Ele só não chegou lá porque o treinador talvez é inexperiente, ou é um treinador novo. Então aí ele arruma um cliente, compra aquele cavalo, vem na mão dele, ele é experiente, ele vai lá e leva o cavalo de nível 3 para nível 4. Legal. Entendeu? Existe muito isso. Que legal. Muito legal. Tem que estar esperto, tem que estar ligado. Não. Porque o pessoal tá de olho. Exato. Então, Sim. Tem que estar ligado. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E achei incrível essa troca que você falou que tem, né? Com proprietários e pessoas que, o cara tem o garanhão, ele liga pra saber como foi. Pô, é importantíssimo dúvida, isso, é né? Só muito faz o importante. mercado melhorar mesmo, né? E pra todos. Exatamente. Essa... Assim como eu falei, como a gente tem também essa troca de informação entre os treinadores. sim. Entendeu? Essa coisa de ajudar um outro, de montar, de pegar e montar pega um dia, carrega 6 cavalos, vai lá montar em outro treinador. O cara dá uma olhada, você tem alguma dúvida, pergunta, os caras vêm montar na tua casa. Isso aí é muito normal. E às vezes as pessoas acham que fazendo isso você está se diminuindo. Entendeu? Eu sempre falei assim, em teoria a gente tem que aprender com os bons. Mas se eu ver algum treinador novo, jovem, inexperiente, que está começando, fazendo uma coisa que eu gosto, eu vou lá e pergunto. Se é uma coisa que eu acho que vai me acrescentar, não precisa ser um cara top. Pode ser um cara que está começando lá, mas ele está fazendo uma coisa que eu gosto, eu chego, por que você está fazendo isso? Entendeu? O cara me fala, entendeu? Troca informação ali. Tudo que eu puder, né, melhorar, a gente vai melhorar. Por isso que eu falei, quando eu falei, você perguntou, cavalo, é aprendizado, porque a gente está sempre aprendendo. Quando a gente acha que a gente sabe de cavalo, a gente não sabe nada. Porque cada hora é uma coisa nova. E o esporte, ele evolui. E com o esporte evoluindo, o sistema de julgamento vai mudando, o que eles querem agora, o que os juízes estão vendo. Então, a gente acaba cada vez mais se virando nos 30. Vamos ir o que os caras querem. E aí a gente tem que ir atrás de conhecimento. Senão estaciona. E ficou na zona de conforto, acabou. Aí, já ativo não é fácil, imagina se você sossegar. Aí não tem como. Entendeu? Show de bola, Franco. Queria te agradecer a troca aí, te agradecer pela presença. Muito bom aproveitar essa sua janela aqui no Brasil, né? Fico feliz que deu certo. Foi o momento certo, convidado certo. Muito obrigado. E agradecer seu tempo, né? Enfim, e sua troca muito aberta aqui. Eu que agradeço. Bom, e se você escutou aqui a gente até o final, vou pedir para você curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos, familiares, alguém que possa se beneficiar desse conhecimento, né? O que você acha importante tá ouvindo. O intuito desse podcast é justamente a gente poder trazer mais conhecimento, compartilhar um pouco mais de experiências do cavalo para todo mundo. E não deixe de nos acompanhar na rede social, Arquitetura_Quest. Por lá a gente vai postando novidades, próximos convidados. E Franco, deixa sua rede social aqui pro pessoal também. O Instagram, né? F_Bertolani. Bertolani. Bertolani bastante, normal. Bertolani normal, minúsculo. E sei que lá tem bastante vídeo legal, a gente tá sempre postando nas competições, vídeo de treinamento, de prova, entendeu? Então tá sempre coisa lá que o pessoal tem curtido bastante. Show de bola. Obrigada. Eu que agradeço. E chegamos ao final, então. Deixa seu comentário aqui. Se tem algum convidado que você gostaria de assistir também, não deixa de mandar pra gente, que a gente tá sempre ouvindo muito e é super importante ter esse feedback de vocês. Um abraço e até a próxima.